o maior conflito armado do século XX, com mais de 100 mil soldados envolvidos e um saldo gigantesco de destruição. Essa foi a Segunda Guerra Mundial. Para entender o início da Segunda Guerra, precisamos compreender o contexto do final da Primeira Guerra. No ano de 1919, aconteceu na França, mais precisamente em Versailles, houve uma reunião para se unir forças para propagar a paz pós-finalização da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra ela vai de 1914 até 1918. No ano de 1919, os grandes representantes da Europa e dos Estados Unidos, que tiveram um papel muito importante tanto na Primeira Guerra como na Segunda, decidiram fazer um tratado que ficou conhecido como o Tratado de Versailles, onde a Alemanha era severamente culpada pela Primeira Guerra. E é óbvio que isso ia dar um problema muito grande, porque iria criar um revanchismo alemão para se vingar de todos os países que estavam tirando até os últimos suspiros deles. Só para vocês terem uma ideia. Além da Alemanha ter perdido territórios deles para países periféricos como Tchecoslováquia, Polônia e Bélgica, eles também perderam colônias que eles tinham conquistado, e vamos colocar esse conquistado com várias aspas, lá no período do neocolonialismo ou imperialismo. Aquele período onde as grandes nações europeias repartiram praticamente os continentes africano e asiático, fazendo uma grande exploração nesses lugares. Bom, além disso, eles não poderiam ter um exército que ultrapassasse o número de 100 mil homens. Além disso, no âmbito militar, eles não poderiam ter grandes números, grandes destaques. No âmbito de pagamento de indenizações, eles tinham uma dívida intensa, como, por exemplo, doar 7 milhões de toneladas de carvão para a França, e para a Bélgica eles teriam que doar 8 milhões de toneladas de carvão. Gente, além deles não poderem investir em tanques de guerra, em tecnologias bélicas, eles ficaram muito ferrados. Já compreendida a situação militar e econômica da Alemanha, bora entender como que andava a sociedade. No ano de 1919 foi instaurada uma república na Alemanha que não durou muito tempo. Ela vai durar só até 1933. Ela ficou conhecida como a República de Weimar, após a abdicação do Kaiser Guilherme II. É importante salientar que essa república, com aspectos democráticos, ela tinha sido muito influenciada pelas opiniões do Tratado de Versailles e também por uma orientação internacional. Durante os anos de 1918 até 1919, houve uma revolução na Alemanha inspirada na Revolução Russa de 1917, aquela mesma cujos proletários tomaram o poder. Havia na Alemanha uma multiplicidade de partidos que estavam constantemente buscando uma coalizão. E o mais interessante é que tantos grupos envolvidos a ideologias de esquerda, inspiradas na Revolução Russa, como ideologias de extrema direita, estavam ali em constantes precisões, em constantes atividades. E isso deixava com que os governantes dessa República de Weimar tivessem uma grandiosa instabilidade. A República de Weimar não deu muito certo e, para piorar a situação, no ano de 1929 estourou uma crise econômica com dimensões globais. Essa crise começa nos Estados Unidos. Muitos países da Europa que tentavam se reerguer pós-Primeira Guerra, incluindo a Alemanha, que faziam empréstimos com os Estados Unidos, também sentiram os reflexos dessa crise que passa a ultrapassar o âmbito econômico e também vai para a parte social. As pessoas passam a acreditar que somente um sistema político forte conseguiria tirar a Alemanha da situação em que ela estava. Também existe um segundo motivo. Hitler estava na sua gradativa ascensão dentro do partido nazista. E esse cara aqui tinha uma oratória e um dom de convencimento extraordinário. Ele cai na simpatia do povo. Além disso, o partido nazista também trabalhava com a chamada intimidação. Então, quem era opositor aos ideais deles eram violentamente eliminados. Antes de dizer que o apoio das elites agrárias, industriais e militares fizeram com que o partido nazista tivesse um prestígio social. O grupo rico da sociedade confiava nas ideias de Hitler e eles acreditavam que a economia poderia ser reerguida na Alemanha. Ali do lado da Alemanha, na Itália, também tinha um líder totalitário chamado Benito Mussolini, que também impunha as características de um Estado totalitário, o que a gente conhece como o regime fascista.
Então, a Itália também ficou insatisfeita com os resultados do final da Primeira Guerra Mundial. Lá no Japão também havia essa insatisfação. Então, a gente já vê a ligação de 3 países principais no contexto dessa Segunda Guerra: Alemanha, Itália e Japão, fazendo o famoso grupo do Eixo. De 1931 é bastante emblemático para esses países do Eixo. A Itália faz expansões territoriais na África, Etiópia, por exemplo. O Japão expande para diversos territórios na China. E Hitler, em 1933, ele passa a ter uma força política tão grande que ele é nomeado legalmente como chanceler da Alemanha. Aí, nesse ano, a gente já vai ter um exército alemão chegando a 800 mil soldados. Vocês têm noção disso? 3 anos após a sua posse, no ano de 1936, nem Hitler, nem o Partido Nazista, nem a Alemanha se lembravam que havia existido o Tratado de Versalhes e já estavam desobedecendo todas as cláusulas, basicamente. Nesse mesmo ano de 1933, Hitler invade a Áustria e um outro território da Tchecoslováquia. É interessante perceber que os países que tiveram um bom resultado pós Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra, que eram oponentes à Alemanha, nada faziam enquanto eles observavam o crescimento e a expansão do Partido Nazista. Isso tem um motivo. Havia uma ressaca da Primeira Guerra Mundial. Então, a França e a Inglaterra fizeram de tudo para não entrar num novo conflito. E esse movimento de fechar os olhos ou tapar o sol com a peneira da França e da Inglaterra foi terrível, porque a Alemanha realmente ressurgiu das cinzas e formou um exército totalmente poderoso para continuar na sua campanha de expansão territorial. Tanto que no ano de 1939, eles invadem a Polônia no dia 1º de setembro e inauguram a Segunda Guerra Mundial. As frentes de batalha passaram efetivamente a existir. De um lado nós tínhamos a Itália, a Alemanha e Japão formando o eixo. E do outro lado nós tínhamos a França, a Inglaterra formando os aliados. E logo mais à frente, no ano de 1941, tivemos a entrada dos Estados Unidos, que foram importantíssimos nessa guerra, e também a União Soviética, que teve também o seu protagonismo. Mas para a gente entender o desenvolvimento dessa guerra, eu peço que vocês esperem no segundo vídeo. E aí a gente trabalha como que esse conflito de maior magnitude mundial tem o seu desenvolvimento. É isso, se vocês gostaram, deixem o seu like e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Beijos!